Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica, que é a professora Fabiana, e hoje vamos fazer uma aula de exercícios, resolvendo a questão número 11 da lista 3. Nós estamos trabalhando nesta lista de exercícios, certo? E agora vamos falar sobre a questão número 11. Na questão número 11, nós queremos encontrar o valor do n para que o ângulo seja π sobre 3, o ângulo entre as retas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esta equação de S por essa outra equação aqui, que corresponde à mesma reta, só vou escrever no formato diferente, para as duas ficarem paramétricas, porque vocês já têm uma resolução utilizando esta equação cartesiana, que eu já coloquei para vocês. Então, agora vamos trabalhar com as duas equações no formato de paramétricas, tá certo? Bom, independente da equação que você tem, para trabalhar com ângulo entre retas, você vai usar a relação cosseno de θ é igual a U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V, onde U é o vetor que dá a direção da reta R e V é o vetor que dá a direção da reta S. E θ é o ângulo entre elas. Neste caso aqui, foi informado para a gente que o θ é igual a π sobre 3. Bom, o que nós vamos precisar, então, para trabalhar com esta equação? Nós vamos precisar dos vetores direcionais das retas. Como que eu encontro esses vetores? As retas, elas estão na equação x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais b vezes t, onde o vetor, vou chamar de vetor de w, para não ficar igual nem a E, nem a V e nem a U, onde o vetor w é igual às coordenadas AB e a reta eu vou chamar de reta t. Na reta t não dá porque o t já está sendo usado, né? Reta R1. E aqui vou chamar de V1. Então, ó, esse vetor V1 é o vetor que é paralelo a R1. Tá lá a reta R1 e existe um vetor V1 que fornece a sua direção. Claro que meu aqui não ficou paralelo, né? Que fornece a direção, tá certo? Então, você vai observar aqui todas as duas retas e vai retirar esses vetores. Então, vamos lá. Olhando para a reta R, quem é que acompanha o parâmetro T? Lembra de colocar os sinais são importantes. Então, quer dizer que o vetor que dá a direção da reta R, eu vou chamar ele de U, é o vetor que tem as coordenadas mais 2 e menos 2. Este é o vetor paralelo à reta R. Agora, você vai olhar lá na reta S. Então, olha só, mais T. Mais T é a mesma coisa de 1 vezes T. Então, o vetor V é igual a 1. E qual é a coordenada Y? N sobre 5. Então, aqui você tem N dividido por 5. Esse vetor é paralelo à reta S, certo? A gente também tem a informação que o ângulo entre os vetores é π sobre 3. Então, você vai precisar encontrar o cosseno de π sobre 3. Que você vai usar aquela tabela de arcos notáveis, né? Que você lembra, 30, 45, 60. Aqui é seno, aqui é cosseno, aí faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e raiz em cima. Então, quer dizer ó, que cosseno dos 60 graus vai ser π sobre 2, ou 1 sobre 2. Então, é esse valor que nós vamos utilizar. Bom, agora, olhando aqui para a equação, nós vamos calcular inicialmente o escalar V, norma de U, norma de V, depois a gente vai voltar aqui nessa equação, substituir todas as informações. Então, vamos lá. Quem é U escalar V? É igual a 2 menos 2, produto escalar com 1, n sobre 5. O produto escalar, como você já sabe, é a soma
da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, 2 que multiplica 1, menos 2 que multiplica n sobre 5. Então, 2 vezes 1, 2. Menos n vezes 2, 2, vai ficar 2n, né? Sobre 5. Aqui você pode tirar o mínimo múltiplo comum. Se não quiser, também não precisa. Vamos tirar. O mínimo é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. Então, nós temos essa expressão aqui, que é o produto escalar do U com V. Agora, vamos calcular a norma de U. Então, norma de U é igual norma do vetor 2 menos 2, que é igual a raiz quadrada do 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4, então é 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. 8 é igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Então, eu vou simplificar, vou tirar essa potência, 2 sai da raiz, e ainda fica esse 2 aqui dentro da raiz. Então, aqui está a norma de U. Agora, vamos para a norma de V. Norma de V é a norma do vetor 1,n sobre 5, que vai ser raiz quadrada do 1 ao quadrado, mais n sobre 5 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. N ao quadrado sobre 25. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25, mais n ao quadrado. Essa raiz aqui, eu vou escrever assim, ó. Raiz de 25 mais n ao quadrado. O denominador, que é 25, que tem raiz exata, eu vou deixar sozinho para eu poder extrair a raiz. Então, eu vou escrever 25 mais n ao quadrado, dentro do radical, dividido por 5, certo? E aqui está a norma de V. Agora, temos todos os elementos. Vamos voltar lá na equação e substituir. Bom, voltando aqui nessa equação e substituindo as informações. Se você quiser enumerar cada informação, pode, tá? Fica melhor. As informações temos. Então, nós já sabemos que esse θ é o π sobre 3 e que o cosseno nós encontramos que é 1 sobre 2. O escalar V nós encontramos que é essa fração aqui, ó. Então, nós temos aqui 10 menos 2n dividido por 5. Aqui embaixo, nós temos norma de U, que é 2 raiz de 2, e norma de V, que é raiz de 25 mais n ao quadrado, dividido por 5. Vamos trabalhar um pouquinho nesse termo aqui, melhorar um pouco isso aqui. Vai ficar, então, 1 sobre 2, que é igual. Aqui nós vamos ter esse 10 menos 2n dividido por 5, dividido. Aqui no denominador, eu vou colocar a multiplicação dos radicais, quando a gente tem radical do mesmo índice, índice A, vezes radical de índice A, eu considero o mesmo radical e multiplico os radicandos. Então, eu vou considerar um único radical. Então, eu vou ficar aqui com radical de 2, radical, né, que multiplica 2, 25 mais n ao quadrado, e eu ainda tenho esse sobre 5, não estou esquecendo ele não, tá, gente? Então, sobre 5. Agora, observe que nesse segundo membro, vou escrever melhor isso aqui, você tem uma divisão de frações, onde a primeira fração é esse 10 menos 2n sobre 5, e a segunda fração é esse termo todinho aqui. Vamos aplicar a regrinha da divisão de frações nesse segundo membro. Então, você vai ficar com... Vou escrever aqui na frente, tá? Talvez a gente precise de mais espaço. Então, você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pela inversa da segunda fração. Então, olha só, vai ficar 5 dividido por 2, que multiplica 25 mais n ao quadrado.
E agora, pessoal, aqui eu vou simplificar assim com 5. Vai ficar esse 10 menos 2n vezes 5 sobre 5 vezes 2, que multiplica. Então, antes de efetuar as multiplicações, eu já posso simplificar o que for possível, que eu já vou tendo aí termos menores. Então, eu vou ficar aqui com 1 sobre 2, que é igual. Quando eu simplifiquei por 5, ficou 1. Então, 10 menos 2n vezes 1 dá 10 menos 2n. 1 que multiplica 2 vezes raiz de 2, que multiplica 25 mais n ao quadrado. Tá aqui. Agora, nesse momento, você está com a expressão a sobre b é igual a c sobre d, meios vezes extremos, né? AD é igual a b vezes c, propriedade. Então, você vai multiplicar meios e extremos, ou multiplicar cruzado. Então, você vai ficar com 1 que multiplica 2 vezes raiz, então 2 raiz de 2 que multiplica 25 mais n ao quadrado, que é igual a essa multiplicação aqui, 2 que multiplica 10 menos 2n. Muito bem. Observe que essa equação, eu tenho 2 em ambos os membros. Eu vou dividir toda a equação por 2. Então, dividindo por 2, quer dizer que eu vou simplificar esse 2 com esse 2. E vai ficar raiz de 2 que multiplica 25 mais n ao quadrado, igual a 10 menos 2n. Eu já estou observando que nesse parêntese aqui, o 2 é comum nos dois termos, porque 10 é 2 vezes 5 e 2n é 2 vezes n. Eu vou colocar 2 em evidência. Então, vai ficar 2 que multiplica 25 mais n ao quadrado, que é igual a 2 que multiplica 5 menos n. Quando eu coloquei o 2 em evidência, ficou 5 aqui e n aqui. Eu quero encontrar n. Como n está aqui nesse parênteses, que está tudo ok com esse parênteses, porém no primeiro membro o n está dentro de um radical, eu tenho que eliminar esse radical. E você vai eliminar o radical elevando ao quadrado, porque o radical é de índice 2. Se o radical fosse de índice 3, você elevaria a 3, tá? Então, mas se eu elevar o membro ao quadrado, eu tenho que elevar o outro membro também ao quadrado. Então, quando eu elevei ao quadrado, eu vou cancelar o radical. Eu posso cancelar, porque esse termo que está aqui dentro, que veio daqui, que na verdade veio lá da norma, olha só, que veio dessa norma aqui, que é a soma de termos ao quadrado, é tudo positivo. Então, eu não preciso me preocupar em colocar módulo aqui nessa expressão. Então, quer dizer que eu vou ter aqui 2 que multiplica 25 mais n ao quadrado, que é igual. Aqui no segundo membro, eu tenho uma propriedade para usar. Olha só, multiplicação ao quadrado. Então, a ao quadrado, b ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 menos n ao quadrado, certo? Bom, eu vou trabalhar com esse produto notável. Aqui tem um produto notável, que é o a menos b ao quadrado, que é a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu tenho 2 que multiplica todo o parêntese. Então, 2 vezes 25 vai ficar 50. 2 vezes n ao quadrado é 2n ao quadrado. E aqui, antes de multiplicar esse 2, observe uma coisa, ó. Aqui é 4 e aqui é 2, dá para simplificar por 2. Então, como você pode fazer isso diminui os seus números, eu vou fazer isso antes de sair multiplicando tudo aqui. Então, já sei que isso aqui é igual a 4, eu vou dividir toda a equação por 2. Então, nós vamos ter, vai sobrar 1 e esse 4, quando eu divido por 2, vai ficar 2. Então, quer dizer que nós vamos ter 25 mais n ao quadrado é igual a 2, que multiplica, eu posso abrir essa potência aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro dá 10, vezes n, 10n, mais o quadrado do segundo, usando o produto notável. Então, nós vamos ficar com 25 menos 10n mais n ao quadrado. Agora, esse 2 que sobrou, ele multiplica todos os termos do parêntese. Então, você vai ter 25
mais n ao quadrado, que é igual 2 vezes 25, 50. 2 vezes 10, 20, negativo. E 2 vezes n ao quadrado, 2n ao quadrado. Você já está observando que chegou numa equação do segundo grau, né? Vamos colocar, então, tudo no primeiro membro. Então, vai ficar n ao quadrado, aqui no primeiro membro. Só corrigindo aqui, ó, eu esqueci o 2 vezes o n ao quadrado. Então, é 2n ao quadrado. Não esqueçam, tá, gente? Agora, joga tudo para o primeiro membro. Então, menos... Vamos copiar o primeiro membro primeiro, para ficar mais organizado? Então, o primeiro membro é 25 mais n ao quadrado. Agora, eu vou levar todos os termos do segundo membro. Então, menos 50 mais 20n menos 2n ao quadrado, igual a zero. Agora, vamos somar os termos que podem ser somados. Então, menos n ao quadrado com n ao quadrado, menos n ao quadrado, mais 20n e menos 50 com mais 25. Menos 25 é igual a zero. Olha, como esse n ao quadrado é negativo, eu vou optar por mostrar por menos 1 para torná-lo positivo. E nós vamos ter, então, n ao quadrado menos 20n mais 25 é igual a zero. E nós chegamos numa equação do segundo grau, que nós vamos agora encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara. Bom, aqui está a nossa equação. Essa equação está no formato, vou usar as letras maiúsculas A, B, C para os coeficientes. AN ao quadrado mais BN mais C é igual a zero. Então, olhando aqui na equação, quem são nossos coeficientes? A é quem multiplica o termo ao quadrado, que é 1. B é quem multiplica N, é o menos 20. E C é o termo independente, que é 25. Com isso, quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, você vai ter o seguinte, vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor para vocês. Então, delta é igual a menos 20 ao quadrado menos 4 vezes A vezes 25. Então, nós vamos ter aqui igual menos 20 ao quadrado dá 400 positivo, 4 vezes 25 vai ficar igual a 100. Então, 400 menos 100 é 300. E você já vai pensando numa fatoração, porque nós vamos ter que calcular a raiz de delta. 300 é a mesma coisa de 3 vezes 100. E o 100 é o 10 ao quadrado. Então, isso aqui é 3 vezes 10 ao quadrado. Então, quem é n? Pela fórmula de Bhaskara, vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir aqui os termos. Então, vai ficar b é menos 20. Com esse menos da fórmula, vai ficar positivo. Então, mais 20, mais ou menos a raiz do delta, que é 3 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes a, o a é 1. Então, ficou 2. Daqui, nós vamos ter aquelas duas raízes, n' e n duas linhas. Então, vai ficar 20 mais... Aqui, vamos fazer o seguinte, eu já vou tirar essa potência. Então, vai ficar 20, mais ou menos, o 10 sai do radical, o 3 fica no radical, sobre 2. Agora, o n', eu vou usar o sinal positivo. Então, 10, raiz de 3 sobre 2. Quando você observa, todos os números são divisíveis por 2. Tanto 20, como 10, como 2. Então, você divide toda a equação por 2. Aí, você vai ficar com 10 mais 5 raiz de 3 sobre 1. Esse sobre 1 não precisa aparecer. Então, quer dizer que o n' é o 10 mais raiz de 3. E quem é o n duas linhas? É 20 menos 10 raiz de 3 sobre 2. Faça a mesma coisa, simplificando por 2. E você vai ter 10 menos 5 raiz de 3. Então, você pode escrever a solução. Então, logo... Ou você escreve assim separadamente, ou você já escreve, como a gente colocou lá na resposta, 10 mais ou menos 5 raiz de 3. Que aqui já está envolvendo todas as duas respostas. Ou você escreve 10 mais 5 raiz de 3. Outra maneira de dar a solução, né? Outra maneira.
10 mais 3 raiz de 3, ou 10 menos 5 raiz de 3, escrever separado, tá certo, pessoal? Então, a gente termina a aula por aqui e até a próxima aula.